Então, tenha a estatura da espiritualidade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em outras palavras, os dons espirituais devem durar até a volta de Cristo. Amém? Amém. E é por isso que o apóstolo Paulo fala em Coríntios que na presente dispensação nós conhecemos em parte. Né? Quando sabe que você não conhece tudo? Amém? Ninguém conhece tudo, ninguém sabe tudo, nós conhecemos em parte. Porém, na dispensação futura, na dispensação do reino, após a volta de Cristo, o apóstolo Paulo diz assim: olha, nós conheceremos plenamente como também nós somos conhecidos. Amém? E o propósito dos dons nessa dispensação é te edificar, é fazer você crescer espiritualmente, é fazer a cada dia você conhecer mais a Deus, ter mais experiência com Deus. Esse é o propósito de Deus, ter dado os dons ao corpo de Cristo, para que haja edificação. Nós vimos que desses 9 dons espirituais, que nós estudamos, né, as 9 manifestações do Espírito Santo, 3 deles falam algo. Que dons são esses? Profecia, de língua e de interpretação. 3 deles revelam algo. Discernimento de espírito, palavra do conhecimento e palavra da sabedoria. 3 deles fazem algo. Os dons de fé, operação de maravilha e os dons de curar. Nós vimos que dons estão muito ligados aos ministérios. Os dons estão ligados ao ministério, porém não são a mesma coisa. Vimos, por exemplo, que normalmente dos 5 ministérios que existem na igreja, os 5 ministérios de governo da igreja, que são quais? Apóstolo, profeta, mestre, evangelista e pastor. Ok? Então, segundo a Bíblia, a igreja é governada, né, o governo da igreja, a presidência da igreja, ela tem 5 ministérios. O apóstolo é o ministério extralocal, ou seja, é um ministério que normalmente não está na igreja local, mas ele governa de fora, tem várias igrejas de baixo a supervisão dele. Nós temos o profeta, né, que nós estamos estudando o ministério dele agora, o mestre, o evangelista e o pastor. O ideal, né, para a edificação de uma igreja é que essas pessoas se levantem dentro da igreja e essas pessoas exerçam as suas funções dentro da igreja. E é muito perigoso também nós confundirmos as funções das pessoas. Por exemplo, hoje em dia, na cultura evangélica, né, nós chamamos todos os 5 ministérios de pastor, sim ou não? Sim. Né? Você me chama de pastor, você chama de pastor Robson de pastor, você chama de pastor Paulo de pastor. Por quê? O termo que nós usamos como pastor hoje seria muito parecido com o termo que é usado no Novo Testamento como presbítero. Né? É um termo que designa uma pessoa que está no ministério de tempo integral. Porém, muitas pessoas que são pastores, que são tratados como pastores, que estão no igreja, talvez na verdade sejam evangelistas, mestres. E por que eu falo que isso é um pouco perigoso? O evangelista, querido, ele é uma pessoa que faz barulho, ele é uma pessoa que ganha almas, ele é uma pessoa que vai lá fora, prega. Porém, a não ser que ele tenha outro dom, que é o dom do apacentamento também, o dom de pastorear, se coloca ele na frente de uma igreja, para dirigir uma igreja, para cuidar de uma igreja, 2 coisas podem acontecer. Primeiro, que ele vai ter dificuldade. Em especial, o evangelista tem um pouco de dificuldade em relacionamento. Ele não se relaciona tão bem como o pastor. Segundo, que ele vai se sentir sufocado. Porque algo que é interessante é o seguinte: a unção de Deus ela é específica. Se você colocar um evangelista pregando dentro da igreja, pregando a crentes, a unção que vai vir na vida dele é totalmente uma. Agora, se você pegar esse mesmo evangelista e colocar ele ao ar livre, a unção que vai vir na vida dele é totalmente diferente. Por quê? Ele está o quê? No âmago do ministério dele. Né? Então eu já vi muitas vezes, né, pastores que eram de Deus, pessoas cheias do Espírito Santo, porém se darem mal porque foram colocados pelo seu ministério, muitas vezes na frente de uma igreja, como na verdade eram evangelistas.
E mesma coisa o pastor em si, o dom de pastor em si. O que o pastor é? O pastor é alguém que apacenta, que cuida, que visita, mas normalmente o pastor não é muito habilidoso para ganhar, não sabe disso, né? Nem todo pastor é um ganhador de alma. Há pastor que é ganhador de alma. Isso conhece? O pastor também não? Não, é porque a gente vai falar só depois. Está gravando. Desculpa. O pastor, normalmente a gente seja evangelista também. Então já vi pastores excelentes, mas que ficam dentro da igreja há 10 anos, 20 anos, e ele pega a igreja com 100, e de repente entrega a igreja com 102, com 104. Alguns entregam com menos ainda, parece que vai perdendo gente. Por quê? Qual que é o dom dele? Ele é pastor. Mas as pessoas que estão ali com ele, as pessoas que estão ao redor dele, são pessoas extremamente bem cuidadas, né? Eu tenho até um caso de uma pessoa que eu ganhei para Jesus. Ele tinha um problema sério com dependência química, né? E nos oráculos pela libertação dele, que de repente, devido a uma situação, ele foi para uma determinada igreja, né? E o pastor literalmente acompanhou ele até a libertação total. Aí se você vê a igreja do pastor, tem 30 pessoas talvez lá só. Só que ele cuida especificamente da alma. O verdadeiro dom de pastor basicamente é o seguinte, querido. Ele cuida de uma única alma como se fosse a coisa mais importante do mundo, que é o nome do pastor, né? E a Bíblia fala que o bom pastor, o que ele faz? Ele pelas ovelhas. Ele deixa as 99 aqui e ele vai e pega a problemática que está precisando. Esse é o ministério pastoral. E é por isso que tem que haver um equilíbrio entre os ministérios, né? Em especial o pastor, ele tem que ter o evangelista trabalhando junto com ele, né? Porque a área dele é outra. E nessa área, queridos, eu estou há 20 anos no ministério. Eu nunca vi um pastor tão sábio como o pastor Paulo. Eu nunca vi. Pode olhar a equipe que ele gerou na igreja, né? Irmãos, você tem pastor literalmente para tudo. Você imaginar, problema familiar, tem pastor da família. Libertação, tem pastor da libertação. Problema na aula, tem pastor problema na aula. Estudo. Mas como que ele fez isso? Ele fez isso porque ele tem visão, né? Quantas vezes já vi pessoas, às vezes com problema familiar, com problema sentimental. Quando já tiveram problema no casamento aqui? Né? Já vi de outros ministérios que a pessoa chegava assim para ele e falava: ô pastor, estou tendo um problema com a minha esposa. O que está acontecendo? Ah, está acontecendo isso. Aí o pastor dele fala para ele: aí o diabo está nele, irmão, expulsa o demônio, que o negócio vai ser resolvido. Já viu isso acontecer, irmão Clécio? Aí o pobre do irmão chega em casa e fala assim: olha, o pastor falou que você está com demônio, é por isso que está acontecendo isso. Resultado, irmão, ele vai apanhar em casa, a mulher nunca mais vai olhar na cara do pastor. Quando sabe que é assim? Vai ficar com raiva a vida inteira, né? Graças a Deus, nosso ministério, nós temos pastores que cuidam disso. Eu, por exemplo, no início do meu casamento,